Teixeira. Eu queria fazer um questionamento a respeito dessa discussão, sempre que os escritores, os comentaristas fazem dentro das relações, só inclui homens e mulheres. E o terceiro sexo? Que há? Por que não discuti-lo um pouco mais? Olha, eu, na verdade, eu falo isso no começo do livro, né? Eu esclareço uma coisa. Primeiro, eu, na verdade, não acho que hoje em dia não se fale sobre o que você chamou de terceiro sexo, ou se a gente se referia às formas distintas de vida homoafetiva, homossexual, homoerótica, né? Ou você tem lésbicas, gays, queer, todo esse universo, né? Que nós vamos botar um pouco, seguindo o que você falou, dentro do âmbito do terceiro sexo, tá? Não, eu acho que às vezes, inclusive, se fala bastante disso hoje em dia. Eu acho que, na verdade, se fala mais do que se fala sobre questões a ver com homens e mulheres. Pelo menos no âmbito do debate, se você pegar o crescimento disso no âmbito da dramaturgia, se você pegar o crescimento disso no âmbito das discussões, inclusive de gênero, se você for para o universo da academia, o que você chamou de terceiro sexo, e as discussões ao redor disso, está muito mais presente, a ponto de que, às vezes, fica parecendo, e aí eu vou dar um exemplo. Eu estava, onde essa psicanalista fez esse comentário, era um encontro que eu não sabia. Eu fui participar do fechamento no dia 19 de novembro, que é o Dia Internacional do Homem. Você sabia disso? Não. Eu não sabia. Eu aprendi lá, porque eu perguntei, mas por que vocês resolveram fazer um seminário de psicanálise sobre homem num domingo, né? E ela me disse, mas hoje é o Dia Internacional do Homem. Você não sabia? É o seu dia. Eu falei, não sabia. Né? Se existe o Dia Internacional do Homem, e aí, como foi apresentado no começo do dia, olha, o foco do debate aqui é o homem heterossexual. Por quê? Porque o homem heterossexual é o problema. Primeiro, está em extinção. Segundo lugar, é o culpado de tudo, certo? É aquele que é o foco de todo tipo de crítica. Isso, elas dizendo. Eu cheguei no meio do evento, não vi a parte da manhã, vi a parte da tarde, porque eu ia falar no final, lá pelas 7 da noite, mas eu queria acompanhar um pouco para ver as mesas, né? No período da tarde. Então, a questão era assim, olha, o homem heterossexual, ele é um problema, porque ele é o culpado, ele é o opressor, ele é o machista. Todo mundo sabe disso, isso é um beabá. Hoje você aprende isso na escola, já da infância. Então, eu respondendo para você, eu acho o contrário, eu acho pelo contrário. Eu acho uma discussão um pouco mais aberta sobre homens e mulheres, levada no âmbito heterossexual, eu acho que é isso que está faltando. E é isso que apareceu naquele seminário, naquele dia em psicanálise. No livro, né, como eu cito na abertura um autor medieval, e ele fala, eu vou citar mais ou menos de cabeça, o amor é uma doença do pensamento. É a primeira frase. O amor é a doença do pensamento. Uma vontade de beijar e abraçar, né? E aí vem aquela coisa de você fica pensando em listar e tal. E aí o autor medieval fala entre sexos diferentes, tá? Ele fala assim, entre sexos diferentes. É claro que quando eu discuto isso, eu já abro um parágrafo e digo, olha, escuta, antes de você xingar o autor medieval do século XIII de homofóbico, é a Idade Média, né? Idade Média. E apesar de que no âmbito daquela conversa tinha uma coisa de que assim, o amor é difícil, inclusive, porque você fica obcecado por alguém que é diferente de você, no caso dos sexos diferentes. E aí eu digo, olha, é claro que o medieval estava enganado. Homossexuais também se apaixonam. Homossexuais têm a mesma infelicidade dos heterossexuais, seguindo a lógica do medieval, também se apaixonam. Então, porém, esse livro é um livro que discute o amor romântico entre homens e mulheres, porque é o livro que eu escrevi, e como é o tema que me interessa, eu discuto o tema que me interessa. Agora, é claro que esse tema, você tem hoje, em âmbito de larga escala, uma reflexão sobre como funciona. Eu não sei, mas imagino que os homossexuais devem sofrer do mesmo jeito dos heterossexuais, porque o amor é uma doença no sentido de que você fica encantado, o pensamento fica dominado, a cognição
ela se torna de alguma forma colonizada pelo desejo que você sente pela pessoa, né? Isso é uma colonização da cognição, o que é interessante, o que não é interessante, o que você tem vontade de fazer. Então, fechando a tua pergunta, eu acho que o terceiro sexo deve passar pelas mesmas coisas, né? Com diferenças que tem a ver com a situação específica, mas não é o objeto do livro, porque não é o meu objeto. E daqui a pouco eu queria que você falasse um pouquinho sobre amor e tesão. E aí? Já que é agora que eu falo agora? Eu ia depois, mas eu fiquei agoniado.